Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom estarmos mais uma vez aqui para a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele tem nos concedido mais essa oportunidade. Eu louvo a Deus porque todas as aulas nós temos aprendido juntamente com você. E eu tenho certeza, meu professor, meu querido aluno, meu querido superintendente, que você tem aprendido aqui juntamente conosco. E você que não me conhece, eu já peço em primeira mão para poder se inscrever no canal, publicar os nossos vídeos, compartilhar e ajudar a mais e mais pessoas conhecer esta escola teológica que muito tem crescido espiritualmente os nossos jovens, adolescentes, adultos e obreiros da casa do Senhor. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 12 da classe de juvenis. E o tema desta lição diz: louvor no Novo Testamento. No Novo Testamento, através das cartas pastorais, através do nosso Senhor Jesus Cristo, através das pessoas que seguiam a Cristo, existem o louvor e a adoração àquele a quem merece todo louvor e adoração. Quem é que merece o nosso louvor no Novo Testamento? E como era praticado esses louvores no Novo Testamento? Nós aprenderemos um pouco mais aqui. Eu já convido a você a continuar e a assistir esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai ser de grande importância para a sua vida espiritual, tá bom? O texto principal dessa lição diz: a palavra de Cristo habite em vós, abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses capítulo 3 e versículo 16. Este é o nosso texto principal, que nós embasaremos aqui, que nós focaremos nele nesta lição. Tá bom? A leitura bíblica em classe está escrita em Lucas capítulo 1, versículo 46 até o versículo 50. E também em Apocalipse capítulo 19, versículo 1 e versículo 7. O sintetizando diz: quando estudamos sobre o louvor e a adoração a Deus, é muito importante nós aprendermos ao livro de Salmos no Antigo Testamento. Mas se repararmos bem, no Novo Testamento há inúmeras passagens de Mateus a Apocalipse acerca do louvor. Nele veremos tanto passagens históricas mostrando pessoas louvando ao Senhor, quanto as orientações para a igreja sobre como praticar o louvor ou o culto ao nosso Deus. Nós veremos como nós podemos então hoje, na data de hoje, neste ano de 2019, como nós poderemos então cultuar ao nosso Deus. Nós sabemos que no Antigo Testamento existiam as passagens e os momentos em que os sacerdotes e o sumo sacerdote, ele entregava ali a Deus o sacrifício para que a nação de Israel pudesse ser perdoada dos seus pecados e então a nação ter mais um ano de prosperidade, de bênçãos do Senhor. Isto é uma liturgia, uma característica do Antigo Testamento. O louvor e a adoração a Deus estava voltado no Antigo Testamento diretamente com o templo, e envolvia ali os sacerdotes e todos os levitas e o povo que estava ali, no Antigo Israel. No Novo Testamento, após a inauguração da Igreja de Cristo, a inauguração da Igreja do Senhor Jesus, aqueles que seguiriam então o Messias prometido, revelado pelo Novo Testamento, o Senhor Jesus,
há então uma mudança de liturgia, de culto, de adoração, de louvores ao nosso Deus. E isso está ainda sendo feita até os dias de hoje. Para continuar, nós vamos aqui na introdução. Diz o seguinte: todo mundo sabe que a história está dividida em dois períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas para nós, cristãos, a vinda de Cristo tem um significado ainda mais profundo. Marca nova aliança entre Deus e os homens. Nós sabemos que no momento em que Deus brada na cruz do Calvário, no momento em que Cristo Jesus, de braços abertos, ele brada, está consumado, nós vemos que neste momento o véu do templo se rasga de alto a baixo, dar-nos a entender, e a palavra de Deus nos revela que a partir deste momento nós podemos adorar o Senhor, não simplesmente só em um lugar específico, mas em todos os lugares. Nós sabemos que a simbologia do templo, do véu do templo que se rasgou, nos dá a entender que nós temos acesso direto ao Pai. Nós temos acesso direto ao Santo dos Santos através da pessoa de Cristo, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Nesta lição, nós estudaremos aqui 4 pontos importantes que nós comentaremos aqui com mais detalhes para você, professor da Escola Bíblica Dominical, poder preparar melhor a sua aula e explorar isso e colocar isso diante dos seus alunos, para que eles possam ter uma aula inesquecível e possam aprender mais do nosso querido Deus, do nosso querido Senhor Jesus. Jesus, primeiro ponto diz, Jesus, o motivo do louvor. Jesus era o Messias tão aguardado por Israel, mas ele era o Emanuel, o Deus conosco, o próprio Deus que se fez homem e que viveu entre o povo. Não é à toa que seu nascimento tenha gerado tanto louvor. O próprio texto bíblico nos diz que Maria, quando recebe a visita do anjo Gabriel, avisando que ela teria um filho, e que esse filho era direcionado, seria concebido pelo Espírito Santo. A palavra nos diz em Lucas capítulo 1, versículo 46, que ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Louvando a Deus pelos seus méritos, louvando a Deus porque os judeus aguardavam há muito tempo o Messias prometido, o Messias que era pronunciado pelos profetas de Deus, pelos aqueles que anunciavam as grandezas de Deus. Maria reconhece neste momento que ela é escolhida por Deus para receber, para entregar ao mundo o Messias a qual tinha sido prometido. Ela reconhece a grandeza de Deus neste momento, por esta tão grandiosa obra a qual Deus permitiu. A Bíblia também relata que os anjos anunciaram a pastores o nascimento de Jesus e louvaram a Deus. Isto está em Lucas capítulo 2, versículo 3. Simeão também, ele após receber o filho, o Messias prometido, ele vê o filho que seria então o Salvador do mundo, ele também engrandece ao Senhor, louva ao Senhor, a qual está relatado em Lucas 2, 25 ao 30. Também a profetisa Ana, ela engrandece o nome do Senhor, louva o nome do Senhor, porque ela então tem este privilégio de conhecer o filho tão esperado que os judeus aguardavam. Isso está escrito em Lucas 2, 36 e 38. Então, meus queridos, nós vemos aqui que o louvor a Cristo, o louvor a Deus, deve ser direcionado a Cristo, deve ser direcionado ao Messias, o Salvador da humanidade. O louvor também não se refere simplesmente à música, mas louvar a Deus com as nossas ações, atitudes e perseverança
em engrandecer o nome do Senhor. O segundo ponto fala, Jesus deve ser adorado. Como vimos, Jesus não é só o Messias, mas o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade que veio ao mundo anunciar as boas novas. As boas novas significam o evangelho da salvação. As boas novas que Jesus veio anunciar é aquela esperança, é aquela certeza, é aquela total realidade da verdade que é a pessoa de Jesus Cristo. Os antigos pais da igreja, os antigos que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, acerca do Messias que viria, no Novo Testamento essa revelação está completa. Esta revelação se torna completa em todos os sentidos. Nós passamos então a conhecer a Cristo como Ele é. Passamos então a conhecer aquele quem viria, o verdadeiro Filho de Deus, e que nos direciona através do seu sacrifício ao Pai. A palavra de Deus nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro meio de nós nos achegarmos a Deus sem ser por meio da pessoa de Jesus. E este Messias veio aos judeus, ao ponto deles quererem, eles não reconhecem a sua divindade, não reconhecem como Filho de Deus, eles tentam em um determinado apedrejá-lo, como está escrito em João capítulo 8, versículo 59. E em João capítulo 1, versículo 11, fala também que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Jesus veio para os judeus para salvar a nação de Israel em primeiro lugar, mas a rejeição da nação de Israel abre então um espaço, abre então um leque para que nós, judeus, brasileiros, americanos, estrangeiros, pudessem então ser agregados, enxertados nesta tão grande e maravilhosa obra da salvação em Cristo Jesus. Glórias a Deus por isso, glórias a Deus que Deus faz todas as coisas na medida, faz todas as coisas planejadas como Ele quer. A rejeição de Jesus abre as portas para nós, sermos então enxertados, colocados também nesta tão grandiosa obra que é da salvação. No capítulo 9 do livro de Mateus, nós vemos aí a história de Jairo, a história de um homem, rei, príncipe dos escribas. Ele era príncipe dos sacerdotes, ele era um homem que liderava um grupo ali em Israel. E a sua filha, ela morre nesse exato momento. Então ele vem desesperadamente aos pés de Jesus e adora naquele momento. Jesus, ele recebe a adoração naquele momento. E ele, como judeu, ele sabia muito bem que era pecado abominável adorar outros deuses, adorar outra pessoa que não seja o Deus criador dos céus e da terra. Porque em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, nos 10 mandamentos, diz que não adorarás outros deuses. Fala ali claramente. Então os judeus eram vacinados a não adorar outro Deus. Mas ele adora ao Senhor Jesus. O jovem cego que Jesus havia curado também adorou, reconhecendo. Isso está escrito em João capítulo 9, versículo 35 até o 39. O leproso também, a qual Jesus cura naquele momento daquela enfermidade, também adora a Cristo. Mateus 8, verso 2, fala sobre isso. E até os demônios reverenciam a Cristo no momento em que Jesus se debate de frente e se encontra com eles. Isso está escrito em Marcos capítulo 5, em versículo 8. O terceiro ponto fala sobre o louvor na igreja primitiva. A igreja de Cristo iniciou, os discípulos agora, apóstolos, começaram a pregar as boas novas de salvação e multidões se convertiam. Então, após a igreja ter sido instituída, após os discípulos de Cristo se tornarem apóstolos, eles são então enviados para pregarem o evangelho das boas novas. E muitas pessoas então começam a se converter a Cristo. Mas como é que era então o louvor
ao nosso Deus, o louvor a Cristo na igreja primitiva. O texto áureo nos fala sobre isso. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Com gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, com hinos espirituais, com salmos, com louvores, com atitudes, com testemunhos, com experiências com Deus, com louvores, com músicas que toquem, que mexam a nossa alma e nos voltem mais e mais e façam com que a nossa fé possa crescer e fortalecer a cada dia mais em Cristo Jesus. É assim que nós devemos nos reunir hoje, louvando a Deus com todas as nossas forças, com as nossas atitudes, com louvores, com cânticos, com salmos, com leitura da palavra, com pregações, com ministrações, tudo isso para a edificação da Igreja de Cristo. O quarto ponto fala, e o nosso louvor? Estes princípios apresentados por Paulo não cutucaram, mas continua valendo. O louvor a Deus é uma poderosa forma de transmitir as palavras de Jesus e de promover ensinamentos e admoestações à igreja, ou seja, para nós. Então, aquilo que eu falei, nós temos que então juntar todos esses aspectos litúrgicos para nós começarmos então a adorar a Deus conforme o Novo Testamento nos fala, conforme a liturgia cristã daqueles que seguem a Cristo nos fala. Agora, nós temos que tomar cuidado. Há uma frase que diz, eu penso que a música deve falar ao meu coração. Com certeza, os hinos devem falar ao seu coração, mas nós temos que tomar cuidado com isso, porque Jeremias, capítulo 17, verso 19, fala que enganoso também é o nosso coração. Então nós temos que cultuar a Deus com racionalidade, ou seja, um culto racional, a qual Romanos 12:1 nos fala. Nosso culto tem que ser a Deus, tem que ser racional, inteligível, tem que ser um culto que nós compreendamos aquilo que está sendo aplicado, aquilo que está sendo falado naquele momento. Traz edificação para o corpo de Cristo, então glória a Deus por isso. O Espírito Santo, ele tem liberdade no culto, mas se entrar numa esfera de bagunça, numa esfera de desequilíbrio, numa esfera, podemos dizer assim, de sem organização, pode ser que neste culto o Espírito Santo não está ali habitando. Por isso, nosso culto tem que ser racional e ser movido pela razão, e o nosso subconsciente, a nossa consciência tem que ter certeza absoluta que nós estamos ali adorando ao Deus Criador dos céus e da terra. Para concluir, diz, o Novo Testamento é rico de passagens acerca da importância do louvor a Deus e também de orientação acerca de como adorá-lo, em espírito e em verdade. Assim como Cristo é o centro da história, ele tem de ser também o centro de nossa vida e a razão de ser de nosso culto. Queridos, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, ele tem que ser cristocêntrico. Cristo tem que estar no centro de tudo. Nenhum louvor pode tirar esse foco de adorar a Deus. Nenhum louvor ele pode direcionar nós, seres humanos, homens e mulheres de Deus, adolescentes e jovens, a se direcionarem a outras coisas, a outros objetos. O culto tem que ser cristocêntrico, Cristo no centro. Ele é o centro da Bíblia. Ele é o centro da revelação máxima que está escrito nas Sagradas Escrituras. Ele é o Deus vivo que se fez carne e que habitou entre nós. Ele é o Verbo, Ele é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele. E nós precisamos, então, devotar a nossa adoração somente a Ele. Ele é quem vai ligar o homem ao céu. Ele é que é a nossa ponte. Ele é quem nos direcionará a estarmos com Deus Pai pelos séculos dos séculos.
Amém? Tudo isso, todas essas coisas que nós aprendemos aqui, tem que ser focado a Cristo, somente a Jesus. Agora, existem alguns hinos que falam de Jesus, mas precisam ter também os ensinamentos de Cristo, aquilo que Cristo nos ensinou através da sua santa palavra. Nós precisamos também estar atento a isso, para que nós possamos avançar na nossa caminhada cristã e não ser enganados pelas pessoas, pelos falsos profetas, que a Bíblia também nos adverte sobre isso. Amém? Queridos, obrigado por vocês terem chegado até aqui, rápidos comentários. Eu espero ter agregado mais informações para vocês aí, né, passarem para os seus alunos nas classes, nas escolas bíblicas dominicais, tá bom? E eu fico muito feliz em vocês ter nos acompanhado até aqui. Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo nosso Senhor Jesus nos permitir.